Vamos lá. Nós hoje vamos começar a falar dos livros proféticos, né? E a Bíblia, o Antigo Testamento, o Tanar, ele tem uma subdivisão. Você lembra ainda da subdivisão? Que é o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Tá bom? Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é subdividido em categorias: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Na Bíblia hebraica é diferente. O Tanar, o Antigo Testamento, ele é dividido em 3 partes, que são o quê? Torá, Ketuvim e Neviim. Isso que Jesus falou: não viste que foi dito lá através de Moisés, dos escritos dos profetas? Então, ela é subdividida em 3 partes, já a nossa é dividida em 4 partes. Então, hoje, que estamos entrando nos livros proféticos, nós, por exemplo, você, quando vai ler o livro de Isaías, você vai ler ele da mesma forma que lê o livro de Salmos? Não, porque Salmos é uma história, né? É? Davi não vai contando as histórias. E concorda com ele? Não vai se ler da mesma forma, mas agora eu não estou me recordando. Não estou me recordando se Salmos é histórico. Salmos não é história, Salmos é poema, poesia. Por isso que eu falei que eu sou cidadão, entendeu? Então, os livros, eles são divididos por categorias, gêneros literários. Você não vai ler um livro de matemática como ler um livro de português, de história, de ciência. Então, nós temos que atentar para isso. Quando eu estou lendo um livro, seja ele histórico, poético, profético, eu tenho que ler dentro do gênero literário que lhe pertence. Nesse caso, livros proféticos, nós vamos ler ele dentro de profecias. Sim. Algo que aconteceu na época ou que aconteceria posteriormente. Então, temos que, sempre quando vamos ler um livro da Bíblia, nós temos que atentar muito qual é o estilo literário desse livro. Por exemplo, o livro de Bereshit, Gênesis. Como é que você vai ler um livro de Gênesis? Tá vendo? Vai ler da mesma forma que lê o livro de Cantares? Não. Porque o livro de Bereshit, Gênesis, é um livro narrativo. Está contando ali a história de como surgiu o mundo, Então ele está apresentando como uma história, como você está contando? Não, Gênesis. Ele está em Torá. A palavra Torá é instrução, ensino. Então, vê que dá uma diferença muito grande. Então, quando eu for, até mesmo nas pregações, quando nós formos pregar em cima de um livro, eu tenho que saber que estilo literário é esse. Os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse. Isso é importante. Então, hoje, vamos estar dando início ao estudo dos livros proféticos. Temos que entender o que é profecia dentro do contexto da Bíblia, dentro do contexto dos escritores, para nós sabermos do que realmente eles estavam ali dizendo, qual é o propósito, qual é a função do profeta naquela época. Então, a introdução aí, eu peço a você que abra a Bíblia lá, na apostila, né? A apostila, quer dizer, na página 1, na introdução. Vamos conversar um pouquinho mais. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E o Novo? 27. É 26 ou 27 agora? Só uma para ver se dá 66.
27. 27. Abriu lá a apostila? Página 1, introdução. Sim. Tava aqui. E eu nem olhei pra cá. Toda a escritura é sagrada, contém 66 livros, ou seja, 27 no Novo e 39 no Antigo. Os conteúdos são divididos em 4 partes, como eu falei, a subdivisão, né? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. E esse livro profético ele é subdividido também em 2 partes: profetas maiores e profetas menores. O livro dos profetas maiores e menores é possível estudá-lo em duas partes. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Por que essa subdivisão dentro do livro da categoria profetas? Por quê? Porque profetas maiores e profetas menores. Por quê, professor? Será que foi por cada acontecimento que cada um Teve do tempo? fez no seu tempo? Aí ficou subdividido assim? Concorda com ele, Tiaguinho? Eu acho também que pode ser no seu tempo. Não. Não. Isso não tem a ver com mais importância ou tempo. Profetas maiores, profetas menores, você vai ver isso, a diferença sobre a quantidade de capítulos. Os profetas menores, você pode reparar que tem menos capítulos então do que os profetas maiores. Só isso. Aí não tem importância, ele é mais importante. Não. Isaías tem 66 capítulos. Tá? Só Isaías já ganha quase. Então, isso não quer dizer que ele é mais importante, mas sim a quantidade de escritos. Por isso que é profetas maiores e profetas menores. Tá? Esse livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel estão na categoria profeta maiores. Já os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofania, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mesmo assim, tendo mais pessoas, não conseguiu ser o maior. Só os Isaías também. Sim, a quantidade de escritos é bem menor que esses profetas maiores, tá bom? Vamos lá. Deus cuida do seu povo. Sabe-se que eles não são esquecidos. Deus manda um profeta, ou seja, um mensageiro, para lembrar, para alertar e confortar o seu povo. Deus trabalha com paciência, nunca calado. Sua palavra e vontade foram conhecidas por meio dos profetas. Então, qual é a etimologia da palavra profeta? A palavra profeta, ela vem... O que é etimologia? Etimologia é a raiz. A raiz nasceu. De onde nasceu. A palavra profeta, ela vem da raiz Navi, em hebraico. Navi. Por isso que está na Sefi Navi, mas... livro dos profetas. Então, Navi era o profeta. Mas, profeta em que sentido? Qual era a função do profeta? Entregar a mensagem de Deus para o povo. Só isso? E pedir misericórdia também pelo povo e fazer expiação. Não, expiação é o sacerdote, não tem nada a ver. Então, o profeta ele vai surgir dentro do contexto, que é o quê? Que é trazer da parte de Deus uma mensagem de juízo, uma mensagem de advertência, uma mensagem de se consertar, mas ao mesmo tempo uma mensagem de consolo. Porque muitas vezes o povo não ouvia a voz dos profetas, e aí vinha-se juízo. Esse juízo vinha de que forma? Através de uma praga ou através de um outro império que ia subjugar a nação. E muitas vezes essa nação que subjugava
ou seja, Israel ou Judá, por exemplo, os assírios, lá em 722 a.C., eles vão levar Israel ao cativeiro. Em 586 vai ser a Babilônia que vai levar Judá ao cativeiro. Por quê? Mas antes disso, antes de culminar nesse exílio, muitas vezes Deus usava o profeta para divertir o povo. Vocês estão caminhando no caminho errado, vocês estão abandonando a lei de Deus. Então, o profeta ele vinha com essa incumbência de alertar o povo para se consertar o caminho. Você lembra do... Não só o povo, né? Mas também podia falar no particular, que nem o profeta quando falou Sim, com Davi, né? Sim. Tinha a questão do particular passando por geral. E muitas vezes ele usava para a nação ou até para outras nações. Você vai ver isso lá no Isaías, que ele vai escrever para os filisteus, os assírios, tem muitos, mas a principal era advertir o povo que estava caminhando por caminhos errados, se envolvendo com idolatria, com prostituição cultural, abandonando as leis e mandamentos de Deus. Então o profeta ele vinha com essa missão de chamar o povo de volta para o caminho, endireitar as veredas para eles caminharem corretamente. E muitas vezes eles explicaram sobre Judá de lá na Babilônia, né, até eles entenderem. Sim, ali foi o castigo que culminou da rebeldia dele, né? Porque ele estava completamente afastado de Deus, abandonando os mandamentos, os estatutos, e foi 70 anos durante o tempo que eles abandonaram totalmente Deus. Aí lá foi o ápice. Tanto é que lá o povo vai realmente se acabar com essa idolatria, essa prostituição com outros deuses, lá no cativeiro babilônico. Então o profeta vem com essa missão, advertir o povo, de falar, chamar a atenção do povo. Então, quando Deus manda Jonas aqui na nação de Nínive, o que Jonas fez quando ele recebeu essa mensagem de Deus? Ele cumpriu? Não, ele quis fugir por causa de... Não, ele fugiu. Ele fugiu, mas aí o Deus pegou. O peixe pegou ele e deixou ele quase na metade do caminho. O quê? Deus pegou ele e cuspiu ele lá na metade do caminho, depois ele foi andando até lá em... Não, vamos lá. Não, então, depois disso ele ainda ficou lá na figueira, lá, bravo lá. Deus, ele vai atrás. Deus ele fala com Jonas o seguinte: vai até Nínive e fala que eu vou destruir a cidade se o povo não se arrepender. Essa era a mensagem que Jonas tinha que levar aos ninivitas. O que ele fez? Ele comprou a passagem para Tarso. Aí tu vai ver a descida de Jonas. Ele comprou a passagem para Tarso. Então, Nínive era aqui e Tarso era aqui. É o oposto. E começa a descer. Ele desce para Nínive, ele desce para o porão e por último ele desce para o ventre do peixe. As 3 descidas de Jonas. Isso é a pregação, tá? Pregação. É a pregação. As 3 descidas de Jonas. Já preguei sobre isso, né? Mas eu nunca preguei assim, não. Então, aí ele vai lá e é interessante que Jesus, ele em uma certa feita, ele vai usar esse acontecimento que aconteceu com Jonas para referir-se a ele. Assim como esteve Jonas no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, assim será o Filho do Homem. Ficará 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então, ele vai dar algo que aconteceu realmente, não era história, né? Não era fictício, mas realmente para dar uma comparação com o ministério dele. E aí, vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês não se espantem, mas Jonas, ele morreu no ventre do peixe. Tá vendo? Eu já ouvi falar isso aí. Você já falou isso já outras vezes também, que Jonas morreu. Que não tinha como ele ficar 3 dias dentro do peixe. É isso aí. O gasto do peixe e tudo mais. Então ele vai dar essa referência. Então ele ressuscitou então.
ressuscitou. Deus ressuscitou ele. Sim. Se você lê a oração que ele faz, depois você vai ler, ele está falando tudo que aconteceu. E aí, por último, o que eu vou até fazer que o peixe, o grande peixe, vomite Jonas lá na praia de Nínive. Ele vai dar. Não, professor, estou falando. Isso daí eu já não vou concordar. Que ele vomitou ele lá na praia de Nínive. Porque lá não tinha praia. Não tinha, meu. Não tinha praia, não tinha rio. A praia ele foi andando uns 40 quilômetros até chegar lá, por isso que eu falei. A praia de Nínive, que eu falo praia de Nínive, era o seguinte: ele tinha que mandar uma langa, nela era 3 quilômetros de distância até a cidade. Não, 3. Para mais, até uns 30 quilômetros até chegar lá. Vamos lá, tá. Vamos lá. Então ele vai cumprir a tarefa que é de um profeta, trazer mensagem. Ele fica 3 dias até andar toda a cidade, falando: Deus vai destruir a cidade. Então, o povo se arrependeu de Nínive? Sim ou não? Na passagem ele falou que o povo se converteu. A minha pergunta é: o povo acreditou e se converteu com a mensagem de Jonas? Sim ou não? Se Deus mandou ele lá, que ia ter alguma coisa. Se Deus mandou ele para lá, pregar lá, falar para o povo lá. Não, vocês nunca leram o livro de Jonas? Eu li. O que acontece? Ele prega lá e fala tudo, e o que ele faz depois desses 3 dias? Ele vai para a porta da cidade, senta e espera acontecer. Acontece a destruição? Não. Então não acontece. Por quê? Porque desde o rei até o mais simples lá se arrependeram. Então a mensagem do profeta teve efeito. E aí temos que aprender o seguinte: a mensagem do profeta, ela só tinha totalmente o efeito quando ele vinha com esse intuito. Eu vou te mandar até alguém, você vai falar para ele que ele, se não se endireitar, ele vai morrer. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Esse contexto de que ele não queria ir para Nínive porque foi o povo que matou a família dele, está certo? Esse é um comentário que diz que não só a família dele, mas ali o contexto que ele era um povo que não só Israel, Judá, eles perseguiam, mas outras nações também. Eles tinham um hábito cruel, eles pegavam as pessoas, cortavam a cabeça, empalavam. Então ele era conhecido pela crueldade deles. Então João botou isso: como é que eu vou pregar para um povo que é cruel? Merece morrer mesmo, né? Essa é a cabeça do profeta. Mas eu quero falar para vocês que a profecia que Jonas levou, ela foi 100% eficaz? Sim ou não? Sim. Porque o profeta, ele tem essa coisa: você vai divertir um povo, se ele não se converter, eu vou destruir. O povo se converteu? Sim, desde o rei até o mais mulher. Então, a profecia, ela tinha a sua eficácia quando o povo ou alguém ouvia a profecia do profeta e se convertia dos seus maus caminhos. Então, o professor pergunta: então Moisés também era um profeta? Moisés era também um profeta. Você vai falar, ele vai falar lá em Deuteronômio capítulo. Abre a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Pode ler. Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quer dizer. Deuteronômio o quê? 18, 15. Bem, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti,
dos teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Moisés falando a respeito de que Deus ia levantar um profeta semelhante a ele, no meio do povo, e o povo, todo o povo ia ouvir ele, assim como ouvia Moisés. Ele estava se referindo a quem? Algo que ia acontecer mais futuramente ao Messias, Então, o profeta ele tinha essa autoridade da parte de Deus para alertar o povo, para endireitar os seus caminhos, para consertar a sua vida, E quando a pessoa ou o povo ouvia e atentava para isso, a mensagem do profeta tinha eficácia. Amém? Vamos lá. O profeta no Velho Testamento foram pessoas vocacionadas por Deus, que falaram da parte de Deus e comunicaram corajosamente a sua mensagem ao povo de Israel e à nação. Na Bíblia nós vamos ver vários homens, de vários tempos, de várias regiões, sendo levantados como profeta. Por exemplo, quantos autores escreveram a Bíblia? Quantos autores? Quantos escritores, autores? Agora eu não lembro, professor, mas se foi falar... Não, ele foi que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, judeu. Eu fiz essa aula aí. Quantos escritores escreveram a Bíblia ao total? Na teologia sistemática falou, só esqueci agora. 40 escritores. Num tempo de 16 séculos, escreveu toda a Bíblia. Então, esses homens, eles escreveram da parte de Deus. Amém? Todos concordam? Eles foram o quê? Inspirados pelo Ruach HaKadosh, pelo Espírito Santo, a profetizar, ou seja, a escrever ali o que Deus queria. Então, esses homens, em tempos diferentes, em lugares diferentes, profissões diferentes, eles profetizaram algo que depois foi compilado, ajuntado, e a Bíblia, em nenhum livro, ele se contradiz com o outro. Por quê? Porque a maior profecia é a Bíblia. Amém, irmão? A maior profecia é a Bíblia. Ou seja, quando você estiver pregando a Bíblia lá na igreja, pregando, e mandar uma pessoa falando em ministério, você pode mandar a pessoa sentar, porque Deus não é um Deus de confusão. Porque Deus está te usando para fazer uma profecia que ali a palavra dele ensinar, explicar. Não pode trazer confusão com outra pessoa lá falando que assim diz o Senhor. É confusão. Então Deus vai usar esses homens em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes, em épocas diferentes, mas a Bíblia ele é unânime em todos os livros que eles concordam. Então Deus, através dos profetas, que vai começar desde Moisés até lá Malaquias, vai vir nesse contexto de advertir o povo sobre os maus caminhos que eles estavam andando. Então, essa era a função e o propósito do profeta: direitar os caminhos do povo, de alertar o povo dos caminhos errados que eles estavam, advertir o povo do juízo de Deus que ia vir sobre o povo se o povo não obedecesse. Então, essa era a principal função do profeta. Denunciar o pecado de Judá, a corrupção, idolatria, injustiça, Essa era a função. Confrontar o pecado, principalmente a idolatria e a injustiça social, chamar o povo ao arrependimento, lembrando da aliança feita com Deus, anunciar juízos, alertar que a desobediência traria consequências e proclamar esperanças, que é apontar para a restauração, muitas vezes centrada no Messias.
Então, essa era a principal função do profeta no Antigo Testamento. Amém? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Amém. Então vamos lá. Livro de Isaías. Posso apagar aqui? Pode. Então eu estava na origem, essas coisas. Oi? Eu estava na parte da origem dos profetas, sacerdotes, né? Missão dos profetas, né? Ishayahu. Isaías. Ishayahu. Você sabe o que significa Isaías ou Ishayahu? Nunca procurei pesquisar o significado. O Senhor é a salvação. Agora eu não vou esquecer. Ishayahu, ou Isaías, significa o Senhor é a salvação, ou Yahvé é a salvação. Tá? Interessante que os nomes dos personagens bíblicos sempre têm algo a ver com relação ao que vai acontecer ali no livro, tá? Eu falei para vocês na introdução bíblica, falei sobre Noé, Sete, Adão, sim, ele traz uma mensagem ali oculta. Então, Isaías, ele vai ser o primeiro livro dos livros profetas, né? Isaías tem quantos capítulos? 44. Não, 50. não. Pô, tô lendo isso aí, você tá na cabeça tá doida. Calma aí, como eu descobri agora. 66. Nem precisa procurar. Já foi, tio. Então, o livro do profeta Yeshayahu, ou Isaías, tem 66 capítulos, tá? Ele é considerado a mini Bíblia dentro da Bíblia. A Bíblia tem quantos livros? 66. Então, Isaías tem. É interessante que a subdivisão de Isaías também é igualzinha. Por exemplo, o capítulo 1 até o capítulo 39 é considerado o Antigo Testamento, que é o juízo de Deus. Já o capítulo 40 até o 66 fala sobre a redenção, a restauração. Eu estou na parte do. O noivo fez uma videira que deveria ser frutífera e não é. Vamos lá. Livro de Isaías. Isaías é chamado profeta messiânico. Por quê? Capítulo 1. Não, na apostila. Ah, tá. Eu já vi essa palavra aqui. Por que Isaías é considerado profeta messiânico? Porque ele vem falando. Ele vem anunciando o Messias, né? Ele é o
dentre os 17 profetas que tem, tanto o maior, o menor, tem 17, Tu tá igual no número da apostila. página 6, 5. Dentre os 17 livros que tem nos livros proféticos, Isaías é o que mais fala sobre Mashiach, o Messias. Por isso que ele é chamado profeta messiânico, porque ele vive completamente imbuído da ideia de que seu povo seria a nação messiânica, né, para o mundo. Isto é, a nação mediante a qual o prodigiosas bênçãos desceria de Deus para todas as nações. Ultimamente sonhava com um tempo em que aquela ingente e maravilhosa obra seria realizada entre as nações. O Novo Testamento diz: Isaías viu a glória de Cristo e dele falou. Vamos lá, João capítulo 12, versos 41. João capítulo 12, versos 41. Tá lá tá na página 5 já, professor? Sim. Tá. Eu tô lá na introdução ainda. Eu só vou falar sobre a função do profeta, o propósito do profeta. 41. Gostando de, né? Estas coisas disse Isaías, porque viu a sua glória e dela falou. Amém? Então, Isaías, ele é aquele que viu a glória de Deus. Mas, o que sabemos de Isaías? Vamos lá, o que você sabe de Isaías? O que você pode falar para mim? Quem era Isaías? O senhor? Profeta. Sim, além do profeta. O que você sabe mais dele? Ele foi um profeta que pregou sobre o modo de vida que o povo de Israel estava vivendo. Mais alguma coisa? Ele ficou bastante tempo como profeta. Vamos lá. Mas nada, Passou por 4 reinados. Aí, ele passa por 4 reinados, tá? Então, você vê, ele era um... Qual foi mais ou menos o tempo de ministério profético de Isaías? Hein? Então, quem é, de que família Isaías pertencia? E agora, calma aí. Como morreu Isaías? a família eu esqueci, sabe lembrar, sabia? Mas como ele morreu, não sei não. Vamos Acho lá. que o senhor falou isso. Isaías capítulo 1, verso 1, vamos ter mais ou menos uma noção de quem era Isaías. Como é que foi? Eu estou no capítulo 6 e esqueci isso. 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias. Olha só, a primeira coisa que você tem que notar, olha quantos reis vai ter esse ofício de profeta. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ou seja, ele passa 4 reis com esse ofício de profético. Alguns comentários dizem que Isaías ele teve mais ou menos um ministério de 40 a 50 anos de ministério profético. Eu ia falar 40 a 50 anos. Então, o profeta Isaías foi um dos maiores profetas de Israel e um dos mais citados em toda a Bíblia. Ele viveu em Jerusalém e exerceu seu ministério no Reino do Sul. Lembrando, o reino foi dividido em quantas partes? 2. Quais são? Reino do Sul e do Norte. Quem ficava no Reino do Norte? As tribos. Quantas tribos? E agora? 10. Reino do Sul. 2. Quem liderava o Reino do Norte? O Reino do Norte foi aquele Jorubom. Jorobão. E o Reino do Sul? Roboam. Que era filho de quem? De Salomão. Salomão, muito bem. Tá bom aí, gravou aí. Gravou. Então, Continua lembrando, eu vou saber. A frente
Talvez, né? Então, tinha esses dois reinos que estavam ali em voga. Então, Isaías, ele vai profetizar para o reino do sul, ou seja, o reino de Judá, tá? Qual era a capital de Judá? Samaria. Não. Israel. Não. Ah, peraí. Jerusalém. Jerusalém. Samaria de outro. O outro é Israel / Samaria, tá bom? Eu não Vamos lá. falei muito que eu confundi, professor. Seu ministério se estendeu por cerca de 40 a 50 anos aproximadamente, ou seja, ele vai de 740 até 680 a.C., tá? Isaías era da família nobre ou sacerdotal, ou seja, eu acredito que Isaías ele era de uma família nobre. Por quê? Porque ele tinha livre acesso ao palácio. Vê que ele passa por 4 reinados, né? Como nós vemos aqui: Jotão, Acais, Ezequias e Uzias. Então ele tinha livre. Não dá para saber pelo pai dele, não, filho de Amós, quem era Amós? Dá até para saber, mas eu creio que ele tinha um parentesco com um dos reis. Se não me engano, ele era ali primo de Acasias, que foi rei, que era Acais. Então, ele tinha livre acesso. E você vai ver que Isaías ele vai discutir assuntos políticos, assunto referente à nação. Ele ouvia o rei falando e dava conselho para o rei. Então ele tinha esse livre acesso ali na corte, que provavelmente ele tinha algum parentesco ali com a realeza. Como é que Isaías foi morto? Segundo a tradição, diz que ele foi morto pelo rei Manassés, tá? E ele foi morto como? Alguém sabe? Manassés foi um dos piores reis, né? Nunca ouvi falar que ele colocou uma alemã. Segundo a tradição, dizem que Manassés mandou colocar ele dentro de um tronco e foi cerrado ao meio. Manassés, filho de José? Não. Não, Manassés foi um dos piores. Isso aí você pode ver Não, lá. tá, porque como tem Manassés, filho de José, e que atrelaça. Dentro do Não. tronco, cerrado no meio. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, verso 37. Pra gente morreu de velhice. Não. Ele foi martirizado, foi morto. Eu achei que ele tinha sido até arrebatado. Foi Tiago. Tiago fala isso, fica até feliz que eu não sou uma gracinha. Meu Deus do céu. Hebreus capítulo 11, versos 37. Foram apedrejados, tentados, foram cerrados ao meio, morreram pela espada, só morte sinistra. Andaram vestidos de pés de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. Sabe? Vamos lá. Capítulo, professor? 11, 37. 37. Só que só foi as mortes, mano. Foram apedrejados. Capítulo 11 de Hebreus só fala sobre a galeria do herói da fé, tá? Sim. E aqui está falando só, foram apedrejados. Aí aqui quando fala cerrados ao meio, quando fala, alguns falam que faz alusão a Isaías, que ele foi cerrado ao meio, tá bom? Cerrado, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então no livro de Isaías não fala como ele morreu todo. Não fala. Aí tem comentários que dizem, vários comentários falam que a morte de Isaías foi através de Manassés,
um rei, e a morte foi que ele foi introduzido dentro de um tronco e cerrado ali ao meio. Tá? Então, vamos lá, dá uma continuidade. Por volta de 150 anos antes de Isaías, o Império Assírio estivera expandindo e absorvendo nações vizinhas. Já em 840 a.C., Israel, sob o reinado de Jeú, começaram a pagar tributo à Síria. Isaías era muito moço, ou seja, no ano 732 a.C. Quando esses países levou cativo todo Israel do norte, o reino do norte, 13 anos mais tarde, ou seja, 722, Samaria caiu e o resto de Israel foi levado cativo. Lembrando que qual o primeiro reino que cai? O reino do norte. Israel, Samaria. Eles são levados por qual nação? E agora? Babilônia? Não. Não. Tem os assírios. Os assírios. Então eles caem primeiro. Depois, lá em 586, cai o reino do sul. A Babilônia, através de quem? Nabucodonosor. Amém? Então tinha esses dois reinos. Então Isaías vai profetizar para a nação de Judá antes do cativeiro babilônico. Bom? Antes dele ser levado para o cativeiro babilônico. Ou seja, então, mesmo Jeremias, Isaías, homens que foram levantados por Deus como profeta para advertir o povo, acertar o caminho, as veredas que eles estavam caminhando, mesmo assim, eles não ouviram a voz desse profeta e culminou o quê? Ser levado para o exílio babilônico. Então, Isaías é um profeta pré-exílico, ou seja, ele vai profetizar antes do povo ser levado para o exílio babilônico. Povo que povo? Povo de Judá. Amém? Então vamos lá. Poucos ainda, os assírios vieram sobre Judá e destruíram 48 cidades muradas e levaram 200 mil cativos. Finalmente, em 701, sendo Isaías já idoso, os assírios passaram diante dos muros de Jerusalém, quando seu exército foi desbaratado por um anjo de Deus. Você lembra dessa passagem? Que quando ele estava ali e apenas um anjo destrói todo o exército, né, que vinha contra Judá. Então os assírios não tiveram êxito nessa conquista. Eles voltaram, né? E aí vai voltar, o povo vai começar a pecar de novo. Aí Deus vai levantar outra nação, que é a Babilônia, para levar. Não é aquela parte que eles falam que eles só perderam porque eles estavam no raso, não, né? Não. Isso aí é quando um anjo só, ele mata todo o exército da Síria. Então, ele vai profetizar nesse reino, sobre esse reis. Então, ele tinha já uma maturidade muito grande, né? E era um profeta experiente. Amém? Só para dizer que te amo, né? Amém. Saudade de ti, cara. Amém. Amém. Muito bom te ver. Glória a Deus. Também respeito. Amém. Amém. Então, Isaías vai levantar com essa tarefa de chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a se consertar. Eu quero que você anota aí o propósito do ministério de Isaías. Quais os propósitos do ministério de Isaías? Primeiro, chamar o povo ao arrependimento. Então, chamar o povo, né, a se consertar,
a cumprir os mitzvot, os mandamentos, estatutos, juízos de Deus. Então, esse é o primeiro propósito do chamado do ministério de Isaías, chamar o povo a se arrepender, a praticar chamado Sedaká, justiça, a ter misericórdia dos órfãos, viúvas, estrangeiros, o povo voltasse para Deus, porque o povo estava completamente afastado de Deus. Segundo propósito, anunciar o julgamento de Deus. Anunciar o julgamento de Deus. Ou seja, então, falar que o povo, se não se arrependesse, teria uma consequência, que é o que? O juízo de Deus, né? O povo se desse ouvido, como diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não endurecer o vosso coração, comereis os menores dessa terra. Então, o povo tinha que ouvir e tinha que se arrepender. O que é arrependimento? De uma linguagem mais simples. O que você entende por arrependimento? Arrependimento é voltar atrás de uma decisão errada, né? E não cometer novamente. Você se arrepender daquilo que você fez, pedir perdão e não cometer novamente. Então, uma pessoa que está na igreja, no culto, ele ouve a pregação e ali no finalzinho o pastor faz o apelo, a pessoa aceita, levanta a mão e vai até a frente e aceita. Ela vai se arrepender. Amém? Então ela vai o quê? O que é o arrependimento? É uma mudança de vida. Tá? Uma mudança de atitude, uma mudança de postura. Então, Isaías ele vinha com essa mensagem de chamar o povo ao arrependimento, a se arrepender, mas se eles não ouvissem a voz de Deus, eles iam o quê? Colher as consequências das suas escolhas. A lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Se você planta coisas boas, vai colher coisas boas. Se você planta coisas ruins, coisas que Deus não aprova, vai colher o julgamento de Deus. Amém? Terceiro, proclamar esperança e restauração. Propósito, Isaías, terceiro, proclamar esperança e restauração. Ou seja, mesmo sabendo que o povo não iria ouvir ele, não ia se arrepender, mesmo lá no cativeiro babilônico, Deus tinha um plano. Deus não tinha abandonado completamente o seu povo. Naquela situação, naquela adversidade que o povo estava, ou seja, em país estrangeiro, nação estrangeira, o povo ia permanecer ali 70 anos, mesmo assim Deus falou que eu vou, como ele falou através de Jeremias, depois de 70 anos eu vou tirar vocês daí, ou seja, proclamar esperança e restauração. E o povo de Judá, quando sai do cativeiro babilônico, ele sai realmente limpo da idolatria. Amém? A partir daquele momento ali, o povo não se prostra, não se prostitui de novo com uma imagem. Não tem como. Então, proclamar a esperança e restauração, ou seja, o povo vai estar completamente voltado para Deus. Quarto, revelar o Mashiach, o Messias e o reino de Deus. Revelar o Messias e o reino de Deus. Como nós falamos aqui, Isaías ele é chamado de profeta messiânico. Por quê? Porque ele é o único profeta que fala mais sobre Messias. E você vai ver aqui, vamos lá,
Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7. Isaías capítulo 7, a partir do versículo 10. A gente viu o contexto. Oi? 7:10. É. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. É até onde? Vai lendo. Acais, porém, disse: Não. O pedirei e nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigar-te dos homens mais ainda? Fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer naquele dia, assombirá o Senhor moscas que há no extremo dos rios do Egito e abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, e em todos os espinhos e em todos os pastos. Naquele dia, rapartear o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal abundância de leite que elas darão que comerá manteiga e mel, e comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, valor de 1000 ciclos de prata, será espinheiros e abrolhos, com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam saciar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pasto de bois e para serem pisados de ovelhas. Amém? Então, isso aí aqui ele já vai fazer já uma alusão ao Mashiach, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o nome de Emanuel. Emanuel, o nome? Mas ele chama-se Jesus ou Emanuel? Vê. Aqui. E ele chamará o seu nome de Emanuel. Mas depois o nome fazer o nome dele para o Judé. E porá o nome dele de Jesus. Qual é o nome dele? Emanuel ou Jesus? Os dois. Não. Não é os dois não. É um só.
Você é conhecido por 2 nomes? Sim, Carlos Roberto. Tá. É nome e sobrenome. Vamos lá. Emanuel ou Jesus? Emanuel. Então, você ora a Emanuel. Eu oro. É Deus conosco, eu oro a Deus. Se Ele está conosco. No nome de Emanuel. Eu não costumo falar o nome do oro. Não, a Bíblia está falando, a Bíblia ensina isso. Que nós temos que orar no nome, através do nome de quem? Jesus. Filipenses fala assim, ele vai dar um nome que está acima de todos os nomes, a saber, o nome de Emanuel. Aí. Emanuel ou Jesus? Vamos lá. Jesus. É Fica com Jesus. O nome é Jesus. Por que Emanuel que está aqui, pastor? Emanuel é um título, tá? É um título messiânico. Título messiânico, não é um nome. O nome mesmo é Yeshua, né, em hebraico, mas que chama-se Jesus. Mas aqui será chamado Emanuel, é um título messiânico que faz o quê? A tradução, a transliteração o quê? Deus eterno conosco. Por quê? Porque dentro desse contexto aqui, está falando que é um sinal que Acais tinha que pedir ao Eterno para que o Eterno ia dar a vitória a ele sobre a nação dos assírios que estavam tentando invadir. Aí, aqui nesse contexto, Isaías fala, já que você não quer pedir um sinal a Deus, o Eterno, esse sinal vai ser o seguinte: portanto, o mesmo Adonai, o mesmo Senhor, vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o nome de Emanuel, Deus conosco. Por quê? Porque Deus conosco, porque Deus vai dar vitória a Acais sobre o rei da Síria. Deus conosco. Deus não deu a vitória. Mas o nome do filho é Jesus Cristo. Amém? Então, aqui, revela o Mashiach, o reino de Deus. E é o profeta que mais fala do Mashiach. Vamos lá, capítulo 9. 9. O sinal do Messias. Versículo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Mas para a terra que está aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia e dos gentios. O povo que anda em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e alegria e aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu um filho, se nos deu o governo, e está sobre os ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quantos adjetivos tu veio? Olha aí. Quantos adjetivos veio no último? Deixa eu contar aqui. Versículo 6. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 1, 2, 3, 4,
5? É 5? 6. 6? Príncipe da paz. Ó. Maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade. Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, 6. Ó, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros. E seu nome Dá pra tirar pela gente. chamará. Mas aí tem um problema. Não é 5, é 4. É Porque porque tá assim. maravilhoso é o adjetivo. É maravilhoso conselheiro. Aí vírgula. Não é 5. Porque maravilhoso, Não. conselheiro, maravilhoso é adjetivo. Conselheiro é Não. O maravilhoso aqui está com vírgula. Vamos falar, o maravilhoso aqui no meu não tá comigo. Não. Não. Ele é um só. É maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Ele não tem Vírgula. Porque, mas o Deus forte aqui não está com vírgula, tá junto, como se fosse um só. É assim, ó. Então, mas Deus forte é um só também. Maravilhoso. Igual maravilhoso conselheiro é um. Conselheiro. Não, maravilhoso conselheiro era para estar igual a Deus forte. Ó, maravilhoso conselheiro. Então, Tiago, é isso. Maravilhoso conselheiro, vírgula. Deus forte, vírgula. Mas será que eles botaram então foi erro de Deus forte, digitação. Pai da eternidade. E princípio da paz. E príncipe da paz. Porque se a gente for olhar pelo português, a gente vai achar que é dois É 4 mesmo. É 4. Não é 5. 4. Tem muitas pessoas que falam que é 5, mas é 4. É maravilhoso conselheiro. Deus forte, só. Pai da eternidade e príncipe da paz. Porque na verdade, professor, Vou subir com essa vírgula, né? conselheiro não é adjetivo. Aí no teu tá o Se a vírgula? gente olhar, os adjetivos são só Maravilhoso qualquer Maravilhoso. Tá maravilhoso vírgula conselheiro? Isso. Não, o meu tá não. Então, eu gosto de pessoas que vêm com vírgula, aí se confunde, Não, mas é. não tá com vírgula, não, mas é só. Porque isso é mais pouco. Tiago, É eu só tô você falando olhar. vírgula. É só Vamos lá. olhar o adjetivo. O adjetivo ele acompanha o substantivo. Então ali, é só você olhar para o lado do substantivo. Quando eu parei, eu olhei que não. Conselheiro é substantivo. Vamos lá. Deus é substantivo. Pai é substantivo. E príncipe é substantivo. Vamos lá. Mas aí, deixa para outra matéria da Juliana, que é Fiado português. em português. Vamos lá. Mistura ela aí. Então ele vai falar o quê? Vai revelar o Messias e o reino de Deus. Então esses versículos aí vai falar sobre o Mashiach, o Messias. E aqui, ó, vamos lá, Isaías 53, que é outro capítulo que 53? é. Onde eu quero chegar, gente. Hã? Todo ele. Calma aí. Já vi que é grande. Sim, vamos lá. Cada um vai ler um versículo. Quem deu crédito quem deu crédito à nossa pregação é aquele que se manifestou o abraço do Senhor. O braço, não é abraço, não. O braço. É, errado. O braço do Senhor. Só tem 12. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabes o que é padecer. É como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o redundávamos por aflitos. Feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviara pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu
a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E com quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então tu vê aqui, ó, Isaías, que viveu mais ou menos 750 anos antes de Cristo, ele tem ali um vislumbre do que aconteceu com o Mashiach na cruz. Amém? Então por isso que o livro de Isaías, por isso que ele é chamado de profeta messiânico, por causa desses relampejos que ele tem ali de descrever sobre o Mashiach, sobre o Messias e o reino de Deus. No 9 ele fala do advento do Messias, e no 43 aqui ele já fala sobre, no caso, a crucificação, né? 43? Não, sim, 43. Ah, é. Então, tu vê que ele, por isso que ele é chamado de profeta messiânico, né? Então, vamos lá, o quinto propósito do livro de Isaías, apontar para a salvação universal. Não entendi, professor. Quinto propósito do livro de Isaías é apontar para a salvação universal. Amém? Então ele vai sair desse âmbito só de Israel, Judá, e vai passar por um âmbito mais amplo, que é a nação dos gentios, que é, vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus 4. A partir do versículo 12. 12 aqui. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Está lá em Isaías 9, que nós acabamos de ler, vai lá. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região à sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Hein? Então ele aponta essa proposta de salvação, que era até então somente para os judeus,
e vai abranger mais as nações, gentios, né, para conseguir serem alcançar essas nações. Então Isaías vai surgir nesse cenário profético como um homem, um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, para advertir o povo de Israel, de Judá, a se consertar, a voltar para o caminho do Senhor. É interessante que o capítulo 6, vamos lá, abra sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías, que é quando começa o ministério de Isaías. 6, versículo Primeiro. 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui Isaías está tendo um momento de êxtase. Ele vai ser arrebatado no entendimento, ele vai ter uma visão. Nessa visão, ele vai ver o que? O trono do Eterno, o trono do Senhor. Vamos lá. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Então, uma classe de anjos vai estar acima do trono de Deus, que é a classe de quem? Serafim, que vem do hebraico seraf, que é o que? Fogo, né? Esse ser angelical, ele tem uma característica, ele possui o quê? 6 asas, 2 cobre o rosto, 2 voa e 2 cobrem os pés. Vai lá, continua. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, cada um deles, dos serafins, falava o quê? Kadosh, 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 né? Vamos lá. E as bases do liminar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, naquele ambiente que ele estava em visão, ele viu ali os liminares, ou seja, os umbrais das portas do templo, e ele, naquele ambiente, se encheu de quê? Se reportando lá o tabernáculo que está É isso que eu... Então, tá? Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo, tinha que bater o incenso até o ponto de não enxergar a ponta do nariz para entrar, porque a glória do Senhor era muito. Vamos lá, continua. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro de lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele reconheceu que ele era um miserável pecador diante do Eterno, da glória do Eterno. Mas só ele não só vê a miséria dele, mas vê o quê? A miséria do povo. Vamos lá. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Então naquele momento, sabe que o fogo ele tem a ideia de purificação. A tenaz, a pedra que foi tirada lá do altar, foi tirada pelo serafim e tocada nos lábios. Ou seja, ele passa daquele momento ali, daquele instante, ele passa a ter o seu lado impuro para quê? Para proclamar a palavra do Eterno, tá bom? Tenaz da pedra. Tenaz é tipo uma tesoura que pega as pedras. É aquela. Pega lá e. Quando vai, como fosse pegar a brasa mesmo. No churrasco, você vai pegar com aquele. Tipo um pegador. Pegador. Esse é o tenaz. Vamos lá. Vamos lá. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Aqui ele fala assim, a mim, em hebraico, a mim, ou seja, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, depois desse processo que ele passa,
na visão, tem a purificação dos seus lábios, ele vai o quê? Se colocar na brecha. Aí o que Eterno fala aqui. Depois disso, ouvi a voz de Adonai que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui e envia-me a mim. Ou seja, depois desse processo que ele passou, de ter seus lábios purificados, de ver a glória do Eterno lá, tudo aquilo. Porque antes ele não se achava digno. Então aqui é o que? É a convocação de Isaías, tá? É aqui que ele tem um chamado para um ministério profético, porque a partir desse momento aqui, ele passa a ser um mensageiro, um atalaia do próprio Deus, para divertir não somente o povo, mas como que até mesmo os reis a andarem direito diante do Eterno. Atalaia é aquele que proclama, é o arauto, tá? Eu ficou lembrando do remédio. Não é remédio professor não, tá? Não, tem um remédio chamado Atalaia, de Atalaia, é o que proclama. Já vi na igreja, numa vez a igreja e falou, deixa eu estar lá. a Assembleia falou muito isso. Então, ele vai falar sobre isso, né? Qual os temas de Isaías? Coloca aí para vocês gravarem. O sexto. Os temas principais de Isaías. Aí é propósito, agora é outro. Temas principais de Isaías. Primeiro, santidade de Deus. Santidade de Deus. Nós acabamos de falar sobre a visão que ele teve, né? E ali passa a ver Os temas principais, né? os temas principais. Primeiro, santidade de Deus. Segundo, juízo contra o pecado. Juízo contra o pecado. Que pecado é esse? Idolatria, corrupção, injustiça. Da tua mão, da tua mão. Tá na tua mão. Não, isso é vermelho. Ah. Eu com duas, isso é azul. Vê se não está dentro da Bíblia, dentro do caderno. Tá marcando a Bíblia, a caneta. Olha aqui da frente. Tá cheio, cuidado. Aí, tá marcando. Então, juízo contra o pecado. Pecado é esse? Idolatria, corrupção, injustiça. 3. Esperança messiânica. Esperando o Messias. Esperança messiânica. Isso aí vai falar sobre o nascimento virginal, sobre a realeza do Messias, o servo sofredor. 4. Restauração futura. É quando o Eterno vai falar através dos lábios de Isaías que Deus vai prometer uma restauração de Sião, né? E essa restauração é duradoura, que vai fazer alusão ao quê? Ao trono de Davi, né? Aplicação espiritual. Isaías mostra o equilíbrio entre o juízo e a graça. Deus não ignora o pecado, mas sempre aponta para a salvação. O livro nos lembra que Deus é santo e exige santidade. O pecado traz consequências reais.
A esperança só se cumpre plenamente em Cristo. O mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que salva e restaura. Amém? Essa folhinha aqui, ó, depois eu vou mandar lá no grupo para vocês terem um anexo para nascer. Perguntas? Alguma dúvida? Como está tudo claro. Eu peguei e vi aqui a parte de Isaías, fiz um resumo aqui para vocês e dei uma introdução sobre o que é o profeta, o propósito do profeta. Professor, todos esses reis, que foram 4, né? Sim. Isaías passou. Desses 4 aqui, todos seguiram? Ou dentre eles teve um? Não, teve uns bagunçou aí. Não. Teve os que andaram fora da presença de Deus. Uzias. Usando. Jotão, não foi Jotão. Foi Jotão e Acais não. Acais ele andou. Tanto é que você viu o relógio de Acais. Ele pede a Deus, ele me pede. A profecia é para ele. É. Pra Acais. Professor, quem escreveu o livro de Isaías? Segundo a tradição fala que foi o próprio Isaías. Ele mesmo foi escrevendo por inspiração de Deus. Amém?